Bem-vindos ao Dança Sem Filtro. Hoje eu trago uma convidada que vai falar sobre práticas integrativas e complementares de saúde. Para quem não conhece, são as PICs, P-I-C-S. Bem-vinda, Márcia Tedeschi. Muito obrigada, Carla, pelo convite. Agradeço imensamente. É uma oportunidade muito bacana de poder falar um pouquinho sobre as práticas integrativas e complementares. Isso. Você sabe que eu sou tua fã. Em primeiro lugar, eu fui sua aluna, né? Sou sua aluna, mas foi assim que eu te conheci. E conhecendo aí todas as tuas ações e teus braços parecem um polvo, eu quis te trazer justamente para você contar um pouquinho de tudo que você faz. Então, primeiro, você não quer se apresentar? Eu sou Márcia Tedeschi, sou formada em Educação Física. Eu tenho mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Enfermagem, da Unifesp. O meu doutorado focado nas práticas integrativas e hoje eu sou estudante de pós-doutorado da Faculdade de Medicina da USP, onde eu trabalho com pacientes com HIV e práticas integrativas também. E lá nesse trabalho atual, então, você está trabalhando com a medicina, mas aplicando as PICs? Exatamente, eu trabalho com a parte de intervenção com as práticas, que é um desafio você implantar um programa para as pessoas. Esse projeto está em construção, é um projeto que será via online e também presencialmente eu faço também toda a avaliação da composição corporal desse grupo e a parte também da aptidão funcional, da capacidade funcional dessas pessoas. Então, assim, eu tenho os dois trabalhos. Agora, o desafio mesmo é desenvolver um programa de intervenção onde as pessoas possam aderir às práticas integrativas. E falando disso, eu acho que essa é uma questão bastante interessante, que eu vejo uma movimentação para procurar a solução via saúde antes de optar pelo remédio. Por aí, não é? Eu acho que o grande lance das PICs não é esse. Na realidade, as PICs, eu concordo com você, cara, ela serve para as duas coisas. Tanto para uma prevenção de saúde, que é muito importante, antes que a doença se instale. Sim. E a partir do momento que essa pessoa tem alguma patologia, ela vem, como o conceito dela diz, né? Integrativa e complementar. Ela auxilia no tratamento médico. Então, ela tem esses dois olhares, elas têm esses dois campos para se trabalhar. Sim, e essa questão, me parece que também já não tem mais questionamento. É fato que a atividade física vai fazer diferença. Com certeza, a atividade física é um dos componentes aí na questão mais focada no envelhecimento, de um envelhecimento saudável, é um ponto fundamental. Para crianças e adolescentes também faz parte, né? E também para o adulto, né? Que até nós temos aqui o ponto de corte até 59 anos adultos, também faz parte. Então, a atividade física é fundamental para todas as pessoas. Exato. E essa visão, né, de pensar que longevidade ativa começa lá cedo, não é isso? Sim, sim. Então, vamos para esse assunto. Recentemente eu estive no fórum da longevidade ativa, que você estava organizando junto à Secretaria de Esportes, a Secretaria Municipal de Esportes, né, a SEMI. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse evento, o que foi, qual que é a proposta. Esse evento, ele foi proposto no sentido que nós temos hoje, na questão da Secretaria Municipal de Esportes, uma adesão muito grande das pessoas com 60 anos e mais. Eu acredito que seja o nosso maior público dentro da Secretaria nos centros esportivos. Contudo, a parte do esporte para a terceira idade é algo que ainda nós não temos uma adesão muito grande. Então, esse evento ele foi organizado no sentido de sensibilizar aqueles que trabalham com os idosos, aqueles que organizam eventos, aqueles que ministram aulas para esses formadores de pessoas que ministram atividade física, para um olhar focado também para o esporte para a pessoa idosa. Porque a gente tem muito isso quando tem a competição, que é o JOME, os Jogos Municipais da Pessoa Idosa. JOME. O JOME, na cidade de São Paulo. Mas a adesão dos idosos na secretaria ainda é muito pequena. Então, o carro-chefe da secretaria ainda é a atividade física e, consequentemente, quando ela é supervisionado, o exercício físico. Uhum. Então, deixa eu ver se eu entendi. A atividade física e o exercício físico, vocês estão separando dos esportes. Vocês querem mais gente no esporte, é isso? Exatamente.
para a prática esportiva, seja ela um esporte adaptado para pessoas, né, para idosos, seja o esporte para a faixa etária, mas que tenha, sim, essa experiência com a prática esportiva que a gente quase não tem na secretaria. Então, sim, acesso a essas modalidades. E eu vejo até um pouquinho de preconceito com o esporte em relação a talvez um pouco mais de insegurança ou de mais exigência, mas tudo isso pode ser adaptado para ser seguro e para ser efetivo. Porque o que eu vejo no esporte é que ele tem um lado, de estar participando, você tem que ter mais disciplina, você tem que ter mais concentração, envolve mais pessoas, isso significa também ter uma atitude diferenciada em relação ao grupo. É por aí que a secretaria pensa, nesse sentido? Exatamente, como você teve no fórum, você verificou, nós tivemos lá a presença do ortopedista, Dr. Samir Darri, que veio, sim, desmistificar um pouco em relação a isso, né? Que o idoso ele pode participar, queira num esporte adaptado, queira naquele esporte que talvez ele tenha tido a oportunidade de praticá-lo na infância, na adolescência, até na idade adulta. Então, a gente acredita que nunca é tarde para eles vivenciarem essa prática esportiva com toda aquela gama de benefícios na parte física, mental, emocional, que as pessoas têm quando faz a prática esportiva, né? Sim, e o curioso, assim, eu estive lá por seu convite, falando da dança esportiva, e realmente o que eu vejo em relação a isso é que com o esporte, a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta traçada, a gente tem uma data para a gente cumprir, seja um jogo, um campeonato, ainda que seja adaptado, mas nós temos metas. Isso faz com que a gente construa mais. Eu estou falando por mim, mas eu gosto disso. É por aí, não é, Márcia? Faz toda a diferença, né, Carla? Eu acho que no nosso cotidiano, esse objetivo, essas metas, principalmente quando a pessoa ela entra na idade, né? Ela entra num processo de envelhecimento. Envelhecer, nós estamos envelhecendo todos os dias. Mas a gente tem aí um ponto de corte, né? Eu brinco e falo, a gente dorme com 59 anos, dorme adulto, e acorda com 60 anos idoso, né? Então, assim, é muito importante isso, se ressignificar. Então, o esporte, ele te traz essa oportunidade, esse próprio desafio para pessoas com suas metas, seus objetivos. Tem a questão também, no envelhecimento, aos 60 anos, muitas vezes você está enfrentando aí uma aposentadoria, uma mudança de carreira, uma transição. Então, são coisas que o esporte pode te trazer benefícios, sim, pode te desafiar de uma maneira saudável para que você tenha aí um estilo de vida mais ativo, para que você seja mais dinâmico. Enfim, é isso que eu acredito. E você falou uma coisa interessante, porque conforme a idade vai aproximando, né? Eu estou chegando, daqui a pouco eu estou lá nos 60 também, e é isso, a gente vê a saúde vai entrando em queda, a possibilidade de trabalho, as oportunidades vão entrando em queda, então vai tudo, e a gente vai entrando nessa onda, e o esporte é justamente a direção inversa, e dá uma energia, dá um gás diferente, e isso realmente eu acho que é uma visão complementar, né, interessante, porque outro dia tinha uma coreógrafa de flamenco reclamando, que ela falava assim, olha, hoje está muito difícil trabalhar com pessoas adultas, porque muita gente procura também balé adulto, sim, hoje, né? E está muito difícil, porque as pessoas parecem crianças. Elas não têm domínio do corpo, elas não têm domínio da mente, elas falam demais, elas não se concentram, elas não têm disciplina. E eu assim, nossa, olha aí, um trabalho que tem um sim, nicho enorme para ser desenvolvido, porque a gente tem que pegar adultos e reeducar, sim, autocontrole. E eu não tinha pensado dessa forma, mas eu falo, sim, tem muito adulto hoje com esse perfil infantil. A gente vê no Instagram um monte de historinha de adulto que fica doido e sem autocontrole. E basicamente, né, com caprichos, né? Ah, eu quero que meu filho sente aí, mas parece uma criança falando em nome do filho. Enfim, e talvez essa prática esportiva, nesse sentido de comportamento, também fosse realmente muito interessante, né? Eu acredito um alto desafio, né, Carla? É um alto desafio e na questão assim, você vai
quando você pratica a modalidade esportiva nessa faixa de idade, você compete com pessoas da sua idade, você tem trocas, né? Isso é legal também. Às vezes o seu técnico é mais jovem, então você tem toda aquela coisa intergeracional. Então, assim, são muitos nuances que essa prática esportiva pode te promover. Esse autocontrole, esse autocuidado. Mas, assim, o mais bacana que eu vejo de tudo isso é o desafio pessoal. Olha, eu posso pular na piscina e nadar tanto. Sim. Então, isso você leva para a vida, né, Carla? Sim. E muita gente também, eu vejo histórias na dança de pessoas que foram tolhidas a vida inteira e que não pensaram em si, né? Muitas mulheres, eu cuidei de marido, eu cuidei de filho, agora eu vou cuidar de mim. Daí fala assim, agora! Mas ainda é tempo, sempre é tempo. Sempre. E traz uma alegria, não? Traz uma energia. Falando em energia, queria que você falasse um pouco do Lian. Porque justamente a gente está falando em declínio. Eu tinha um aluno que era encarregado, era importante dentro do Hospital das Clínicas, e ali ele falava para mim, Carla, depois dos 30 é só queda. Mas é isso, tudo depende de como a gente olha e de como a gente leva a vida. Mas falando nisso, o Lian Kun me fez tão bem. Eu entrei num momento que eu não tinha ideia o quanto eu ia precisar dele. E é essa questão agora, falando um pouquinho de energia, do que a gente precisa depois dos 30, conta um pouquinho do teu trabalho com o Lian. Na realidade é assim, gente, a Carla é a fã número 1 do Lian Kun e 18 terapias. E está todo dia se aprimorando, isso eu acho muito bacana. Isso, então, tudo em casa. Exatamente, acho muito legal. Para a gente falar do Lian, é importante que a gente saiba dessa história. Como é que essa prática chegou aqui até nós? Hoje tão difundida, né? Como se fala tanto. Então, lembrando assim, um breve histórico é que na década de 70, a OMS começa a implantar as medicinas tradicionais complementares e integrativas. Elas vêm de tradicional porque várias culturas têm a sua própria medicina. No caso, a medicina tradicional chinesa, a Ayurveda. Então, ela começa a instituir isso, principalmente porque tem países no qual a única medicina que eles têm disponível são essas. Sim. Então, ele começa todo um movimento de trabalho e criou um programa para essas medicinas. E nesse embalo, o Brasil começa também a construir essa história e torna-se um referencial das medicinas tradicionais, complementares e integrativas, principalmente pelo seu desempenho no Sistema Único de Saúde. Olha que interessante. Então, é incrível isso, eu não sabia. Então, assim, o Brasil é uma referência em relação a isso. Então, na década de 80, já começa esse movimento aqui no Brasil, né? Começa-se já a aplicar. Se você pegar no histórico da Secretaria de Saúde, que lançou um livro de memórias, de histórias das práticas integrativas, que tem toda uma construção, 2001 você já encontra essas práticas, né? Essas práticas integrativas e complementares, que vêm a se culminar em 2006, quando o Ministério lança a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Então, desde quando o SUS foi criado, com a Constituição de 88, já começa esse movimento, porque já tinha muita gente que trabalhava com as práticas integrativas e complementares. Em 2006 é lançada essa política, então começa a aparecer nas unidades básicas de saúde do Brasil, principalmente São Paulo, que foi esse movimento, essas práticas com 5 delas. Então, entrou aí a homeopatia, entrou aí a medicina tradicional chinesa, na qual o Lian Kun está inserido. Entrou o termalismo e a crenoterapia, que é a parte das águas termais, que interessante. Entrou a medicina antroposófica, acho que já falei as 5. Se eu lembrar daqui, se eu esquecer alguma coisa, depois eu complemento. Então, elas começaram e aí começa-se a trabalhar, se aplicar e formar isso. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, ela usa acupuntura, né? Era isso que eu ia perguntar, se desse pacote estava a acupuntura. E as práticas, e lembrei agora, e a fitoterapia também. Então, passa essas 5 modalidades, elas passam a adentrar as unidades básicas de saúde e as formações que começam a acontecer aqui na Secretaria de Saúde. Então, houve uma formação muito forte com relação às práticas corporais, o Lian Kun e também o Tai Chi Pai Lin.
Ah, que maravilhoso. Então, os profissionais foram treinados a ministrar essas aulas de Lian Kun. Então, hoje você encontra nas UBSs essas duas práticas corporais como carro-chefe. Então, foi passando de um para outro, foram acontecendo mais formações, então se desenvolveram. As demais práticas também. Hoje você tem uma farmácia de fitoterápicos e você tem uma coisa inédita também. Nós temos na cidade de São Paulo 5 centros de referência de práticas integrativas e complementares. Eles chamam CRPICs. Então, são centros de referências UBSs especializadas com tratamento com práticas integrativas e complementares em saúde. Mas então, peraí, esses 5 pontos, qualquer um pode frequentar. Sim. E é gratuito. É gratuito. Então, é um serviço que a gente tem que dar. Exatamente. Você sabe dizer quais são as 5? Nós temos, vamos ver se eu lembro de cabeça, na Zona Leste nós temos o Centro de Referência de Cidade de Tiradentes, Guaianazes, São Mateus. Guaianazes e São Mateus eu fiz coleta de dados no doutorado, um trabalho maravilhoso. E temos também Hermelino Matarazzo. Nós temos na Zona Sul, no Centro de Referência Bosque da Saúde, que é dentro do conjunto dos bancários. Gente, é muito bem localizado, né? Para o pessoal da Zona Sul é fácil. E o pessoal do centro tem o Centro de Referência na Frederico Alvarenga, naquele prédio antigo que era da Secretaria de Gestão da Prefeitura, que antigamente se fazia até exames médicos lá. Na Frederico Alvarenga também tem. Então, esses 5 CRPICs, eles atendem o público em geral com essas modalidades. O que eu quero também reafirmar é o seguinte: em 2017, essa política teve um ajuste, ou seja, foram colocadas mais modalidades. E em 2018, mais algumas também. Então, hoje, nós temos 29 modalidades de práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde para atendimento das pessoas. 29 práticas. E isso nos faz referência no mundo. É isso. Exatamente. E aí, o Lian Kun surge. Vamos pegar esse gancho. Então, dentro da medicina tradicional chinesa, a acupuntura é um dos recursos terapêuticos às práticas corporais. Então, o Lian Kun, Tai Chi Pai Lin, o Qigong, Tai Chi Chuan, cada um com seus históricos, na sua temporalidade de que foram criados, enfim. Mas o forte é o Lian Kun em 18 terapias, considerada uma ginástica chinesa. Ela é a mais atual de todas elas. Isso é muito interessante. Essa história eu tive contato e acho muito interessante que você traga a história do Lian Kun, porque, gente, o Lian Kun, ele é uma coisa assim nova e muito objetiva no que a gente precisa. Então, conta para nós, Márcia, sobre o Lian Kun. A história é bacana. Na realidade é assim, tudo provém do Qigong. Então, o Qi é a energia, Kun é o trabalho. Então, todas as modalidades vêm oriundas do Qigong, ou seja, o trabalho do Qi. Esse Qigong, ele tem aí várias vertentes. Vem desde o Qigong taoísta até o Qigong marcial, que nos primórdios chineses já treinavam. Então, tenha para cada tipo de necessidade um tipo de Qigong. E foi se aprimorando. O Qigong tem várias vertentes. Nós temos 8 brocados de seda, que é um tipo de Qigong. E dentre eles, o Lian Kun em 18 terapias, criado na década de 70, surge como um tipo de Qigong também, né? E que tem como objetivo prevenir e tratar dores articulares, prevenir e tratar doenças crônicas e as doenças respiratórias. Olha só, e é interessante porque ele foi criado na década de 70. Era um médico? Dr. Zhuang Min, médico do Hospital de Xangai, né? Tem até uma história interessante. Ele trabalhava muito ele fazia massagens, ele manipulava, então ele tinha uma fila de pacientes para o atendimento. Então os pacientes vinham, eram tratados, ele fazia todas aquelas manobras, ele fazia as massagens. Passava-se aí 2, 3 meses, os pacientes retornavam novamente com os mesmos problemas, da mesma forma. Ele começou a pensar o seguinte: não bastava somente fazer o tratamento, existe uma parte de responsabilidade da pessoa também. Então, ele passou a criar o Lian Kun, alguns exercícios que ele trouxe das artes marciais, porque ele treinava artes marciais, do Tuiná, e focou inicialmente com as dores articulares.
Então, ele criou uma série de 18 exercícios inicialmente para esse tratamento. Então, além do que ele fazia no hospital, ele ensinava as pessoas a praticar no seu cotidiano. E isso deu muito certo. Então, surgiu aí o Lian Kun anterior. Anterior porque nós temos anterior, posterior e o I Ching Kung. É na questão anterior e posterior na temporalidade. Então, o anterior foi criado primeiro. Ah, é por isso o nome? Por isso. Porque tem gente que confunde que a anterior só a parte anterior do corpo. Não, é na questão temporal mesmo. Deu tão certo, ele vai criar o Lian Kun posterior. Então, ele foca também nas dores das extremidades. Então, você que pratica sabe disso. A gente foca muito punhos, cotovelos, tornozelos, enfim, ele foca muito nessa parte. E aí também deu muito certo, continuou, foi muito difundido. E, por fim, o governo da China pediu para que o Dr. Zhuang criasse algo focado na parte respiratória. Aí ele constrói, por último, ele junta mais 18 movimentos focados na respiração e na prevenção e tratamento das doenças crônicas. Então, o Lian Kun hoje são 3, o Lian Kun anterior, posterior e Ching Kung, cada um deles com 18 movimentos, divididos cada um deles em 3 séries, totalizando 54 exercícios. Tá certo. Não, e é incrível porque... Olha, para quem não conhece o Lian Kun, eu super recomendo, eu sou fã. Por quê? Ele é suave, ele não é uma coisa bruta que possa machucar ou ser em excesso. Não, ele é suave demais, mas ele dá muito resultado porque é casado com a respiração. Então, realmente, a gente sente diferenças. Queria que você falasse sobre isso, porque uma coisa é a sequência de exercício, mas depois a gente soma, né? A partir do momento que a gente domina, soma a respiração. Eu saio daquela aula que eu me sinto uma usina. É muito forte, apesar de ser uma atividade que parece leve demais. Parece leve demais, você faz aquela coisa, vem fazer para você ver. Como é que é? É isso mesmo, né? A partir do casamento do movimento com a respiração, faz mesmo um movimento energético. A gente tem 2 conceitos muito interessantes na literatura. Um chamam de práticas mente-corpo, e eu acho que é bem... E movimentos meditativos que eu gosto muito também. Porque ele tem aí a inserção do quê? Da respiração. É o movimento, a respiração, a atenção plena que a gente tem e o relaxamento. Então, ele tem esses componentes que são muito presentes na prática e na qual a gente começa a se envolver e começa a ter essa consciência do corpo. Então, esse é o diferencial de uma prática corporal. Eu estou falando aqui da medicina tradicional chinesa, mas se a gente... pensa em yoga também tem esses componentes, né? Mas especificamente na prática corporal da medicina chinesa, ele tem esses componentes. Então, tudo isso em conjunto, numa atividade, a gente sente mesmo essa sensação de bem-estar, né? Essa sensação, a gente consegue relaxar e contrair, né? A gente consegue estar focado naquilo. Então, ele exige uma certa técnica que... também com o conceito mente e corpo é justamente isso, né? Não, a concentração eu acho que faz toda a diferença mesmo. E se eu estou concentrada nisso, minha mente não está pulando em 1000 assuntos ao mesmo tempo. Isso já é muita coisa nos dias, no que a gente tem vivido. Muito bem. E aí eu queria perguntar mais uma coisa para você. Se a gente pode chamar de meditação ativa alguma parte do Lian você poderia chamar de meditação ativa? Todo Lian é uma terapia mente-corpo, ou seja, ele tem esse elemento, né? Da meditação. Não seria errado, então, eu falar que é uma meditação ativa. O que ele tem também, na sua sequência, você que pratica, ele tem algumas massagens também, que a gente vai nos pontos de acupuntura, a gente estimula, né? Principalmente na parte posterior, tem aí um momento no qual você faz esse tipo de trabalho também. Então, assim, a gente não pode esquecer que, embora o Lian Kun, você não converse muito a respeito da energia, do fluxo da energia, porque ele é tratado como uma ginástica chinesa, na qual cada movimento é considerado uma terapia. Porque isso que ele chama em 18 terapias. No chinês é Lian Kun Shiba Fa. Lian Kun, Shiba Fa em 18 terapias. Então, ele tem essa parte, né? Tanto você pode praticar
todo o Lian, como você pode fragmentar, como você pode trabalhar 1 ou 2 movimentos do Lian Kun. Então, ele pode ser utilizado no seu cotidiano. Mas ele tem esse componente mental, sim, Carla. Mas é sensacional é pensar nesse médico, ele falar assim, só eu fico atrás de tentar solucionar a tua dor? Não, senhor, vai fazer também e se cuidar. É excelente, é isso mesmo, é autorresponsabilidade, né? Então, não é... Hoje, acho que a gente foge muito disso, né? Vou pagar para alguém fazer para mim. Vai fazer, porque é a tua saúde. É sensacional, muito bom. Muito bom. Esse médico ainda é vivo? Não, ele já é falecido. O filho dele desenvolveu o trabalho e hoje a neta também já trabalha com o Lian Kun. Você também vê a neta do Dr. Zhuang. Agora, uma coisa interessante que você falou, Carla, as práticas integrativas, elas preconizam uma coisa diferente, que é o autocuidado. Isso. Então, elas estimulam o olhar integral sobre o processo saúde e doença. Então, você olha como um todo, né? A doença não é só um foco naquilo que está te doendo. Então, o olhar das práticas integrativas é esse, o autocuidado. E aquele que estimula a prática, que desenvolve a prática, ele tem que ter uma escuta acolhedora. Então, assim, você tem que ouvir a pessoa na qual você está trabalhando, se você está fazendo uma acupuntura, ouvir esse paciente. Então, tem todo um olhar integral dessas pessoas. Então, ele vem com uma pegada diferente. As práticas, ela vem com isso, ela trazendo mais o contato com a natureza, né? Isso ela vai é trazendo incrível. todo um contexto diferenciado. Nós não estamos como é que fala? Deixando de lado a medicina, muito pelo contrário, ela é fundamental. E o olhar terapêutico. Exatamente. Mas as práticas vêm como um olhar que pode complementar a medicina tradicional. Não, isso é muito legal, porque trazendo agora para a dança, eu estou sempre amarrando, né, fazendo essa ponte com a dança. A gente vê realmente que no Lian, pelo perfil do trabalho, realmente existe esse olhar para si mesmo e se reconhecer mais. Porque eu vejo, hoje, as pessoas normalmente, eu tenho uma dor. Como é sua dor? Não sabe. Aonde é sua dor? Não sabe. Eu falo, mas você não sabe nada, não conhece nada. Essa coisa de consciência corporal, que antigamente se falava muito, né, da ginástica e de consciência corporal. É isso, hoje as pessoas não estão muito conscientes, mesmo quem está na dança, a gente vê que não tem domínio de si. E isso, quando chega na medicina, faz diferença. Sim. Você identificar também o que você está sentindo, qual a diferença, o que está acontecendo, né, no todo. É muito complicado. Muito complicado. Mas você falou aí de natureza. Aí, meu lado de bióloga, que não frustrada, também eu me encanto. Queria que você falasse um pouco, que eu já tive a oportunidade também de ir no parque e experimentar esse momento de estar ali no parque, olhando para mim. O banho de floresta. Vamos falar um pouquinho sobre o banho de floresta. Você pode contar o que é o banho de floresta? Conto, mas primeiro eu vou contar que a Carla também é fã do banho de floresta. Ai, sou, porque realmente... Muito fã. Olha, eu vou te falar um negócio. Uma vez eu cismei, fui no Ibirapuera fazer o curso de observação de aves, porque eu não me formei em biologia, fui para educação física, mas sempre gostei muito da área. Eu falei, vou ver o curso de observação de aves. Meus amigos advogados, engenheiros, perguntaram assim para mim, precisa de curso para observar a ave? Aí eu falei, sim, precisa, você vai observar, você vai ver muito mais, você vai ter técnicas, né? Mas a questão é essa sensibilidade de você perceber um pouco mais. Você está lá imerso num parque, quantas pessoas estão ouvindo uma ave que está ali perto? E muitas vezes, como eu estou treinada, um gavião. Olha, tem isso, olha, tem aquilo, olha, um canto diferente. E eu vejo que ninguém está percebendo nada. Pode ter uma onça ali do lado que todo mundo vai passar reto. Então,
realmente eu vejo essa falta de importância para as coisas que são reais, presentes e que ainda temos, porque isso é outra coisa que me preocupa. Honestamente, eu falo, gente, é só uma questão de tempo para a gente não ter mais, não é? Então, conta do banho do Floresta, que realmente eu acho assim encantador. É muito legal. Embora o banho de floresta não esteja na política de práticas integrativas, a gente chama PNPIC, ele é uma atividade maravilhosa. Eu acho que é assim, né? O natural, o contato com a natureza é algo tão antigo quanto a humanidade, né? Mas é tão atual ainda, a gente discute isso, porque nós perdemos muito isso, né? Diz que tem um estudo que fala que em 2050 nós teremos 68% da população vivendo em ambientes urbanos, então isso é muita coisa, né? Nossa. Então, assim, o homem tem que se voltar a isso. E esse conceito vem do conceito da biofilia, que é o contato do homem com a natureza. Então, o banho de floresta surge no Japão na década de 80 como uma forma de trazer o contato do homem à natureza. Então, ele começa com estudos, são realizados em parques, em florestas, até mesmo num espaço pequeno que tem essa natureza, onde há o contato do homem com a natureza. Então, assim, como é feito? De que forma é feito? O banho de floresta é um mergulho na natureza, estimulando os 5 sentidos. Uhum. Então, você que já esteve com a gente sabe, quando a gente está lá no bosque, né, nós geralmente fazemos no Parque Semucan, então, quando a gente faz a trilha do Caxinguelê, que é um esquilinho, né? A gente tem momentos onde a gente começa a fazer a imersão. Então, começamos sentindo a temperatura, os sons, né? Porque você começa a fazer focar a tua atenção. Então, você começa em um exercício de meditação de atenção plena. Ou seja, o que você falou para mim, sei que aquele pássaro é tal coisa. Então, você está fazendo todo esse exercício de atenção plena. A gente faz a caminhada também, né? Sim. O olfato também, né? Sim. Então, a gente trabalha os 5 sentidos no contato com a natureza. Uhum. E esses 5 sentidos em contato com a natureza, ele tem um impacto muito grande na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, na questão do gerenciamento do nosso estresse, da nossa ansiedade, porque a hora que você começa a mergulhar, é muito difícil você estar ansioso, você começa a ser envolvido por todo aquele contexto, né? Então, o banho de floresta é uma atividade no qual a gente entra em contato com a natureza, estimula os 5 sentidos e se beneficia com tudo aquilo que acontece. Então, ela foi criada no Japão, na década de 80. Hoje já tem estudos na literatura que estudam o impacto do banho de floresta, do contato da natureza, nas questões de estresse, ansiedade, depressão, nas questões fisiológicas, enfim. Já se tem hoje um bom trabalho. Então, e eu vi recentemente alguma notícia falando que já era oficializado mesmo como uma prática de saúde lá no Japão, né? Então, assim, não está nas nossas PICs ainda, mas já realmente é oficialmente uma prática que faz diferença na saúde. Mas ela não está nas PICs, mas nós levamos as PICs até lá. Por quê? Porque você bem sabe, a gente faz um momento da meditação, um momento do Qigong. Quando a gente chega, a gente aquece com uma prática corporal, geralmente trabalhamos com o Lian Kun. Então, tem todo um contexto das práticas que estão inseridas no ambiente da natureza. E isso é fundamental, porque quando a gente volta para a natureza, parece que a gente está ressignificando a nossa individualidade, porque nós somos seres que nascemos e estivemos em contato com a natureza. Fomos perdendo no decorrer do tempo, né, Carla? E hoje, atenção plena vale ouro, né? Sim. Se a gente falar nisso aqui, a gente não tem mais atenção plena para nada. A gente come olhando o celular, não tem. Então, acabou o almoço, o que você comeu? É capaz de não saber responder. Então, a gente está num momento assim de divisão de águas mesmo, da gente parar e observar para onde que a gente vai, para o que eu quero para mim, né? Acho que cuidar do próprio umbigo já é bastante. Mas, realmente, eu gosto do banho de floresta e recomendo, gente. É muito interessante. Legal. Muito bem. E vamos lá. Por último, assim, dos pontos que eu gostaria de conversar com você, eu acho que, nossa, a gente já cobriu bem, né? Falamos
de tudo que eu gosto. Eu também. Eu queria que você falasse um pouquinho das políticas públicas em relação ao seu trabalho, como que você vê. Vamos falar um pouquinho aí dessa parte. Eu acho que você já falou bastante das PICs, mas assim... Eu acho que assim, as práticas integrativas, a política, ela trouxe, para mim, pelo menos, ela abriu o meu olhar, porque nós da educação física, né, Carla, não temos muito conhecimento sobre as práticas. Ainda é um terreno que está sendo avançado hoje. A gente não tem aí uma formação com as práticas corporais que nós poderíamos ter. Eu acredito que seja assim um ponto que poderia muito ser trabalhado para o profissional de educação física, que conversa muito com o que ele faz, a parte da meditação também. E até eu acho que você tem muita razão em relação às PICs, porque é um terreno de ninguém ainda, que tem muitos terapeutas, mas essa coisa do conhecimento da educação física é um tremendo nicho para o profissional de educação física, não? Eu acho sim. Eu sempre bato muito nessa tecla que dentro da grade curricular da educação física deveria ter uma parte que se ministrasse pelo menos as práticas corporais que conversam bem com a nossa atividade, né? É uma coisa recente ainda, muito. Realmente precisaria ter mudança no currículo, né? Eu acho, e o conhecimento dos benefícios, porque assim, a gente vai trabalhando com as práticas e ao mesmo tempo a ciência vai produzindo seus resultados, né? Claro. Ela vai confirmando algumas coisas. Hoje a gente já tem um consórcio, o CABZIN que a gente chama, é um consórcio que traz aí... toda a parte científica das práticas integrativas. Hoje eu dei uma olhada, nós temos o mapa de evidência. O mapa de evidência, ele pega cada prática e coloca quantas revisões de literatura foram realizadas, quantos trabalhos, para monitorar e auxiliar os profissionais de saúde para saber o caminho, se o caminho está certo. Já dá as referências, maravilhoso. Hoje eu olhei, dei uma entradinha lá das práticas corporais, eles chamam de terapias mente-corpo, tinham já 179 trabalhos publicados com evidência em relação às práticas, revisões de literatura. Então, assim, tem muita coisa sendo produzida, Carla. A gente tem aí a prática do Tai Chi, por exemplo, do Qigong, vários trabalhos focados no envelhecimento, na prevenção de quedas, na questão de saúde mental, na questão da aptidão funcional, da capacidade funcional, enfim, tem muita coisa bacana sendo produzida. Então, conforme nós vamos trabalhando, conforme as universidades vão colocando o seu currículo e vamos produzindo ciência e vamos confirmando esses resultados, a tendência é se expandir, né? A tendência é a gente diversificar um pouco mais também, né? Sim, e é incrível porque realmente, assim, para o profissional de educação física é um campo bastante interessante e que ele tem possibilidade de desenvolver com responsabilidade, direitinho. Isso é muito legal. Eu vou pedir para você, no descritivo, a gente põe os seus dados, o teu currículo, daí, por favor, você passa também essa referência, que é bastante interessante, eu tenho certeza que todo mundo vai querer saber. Muito bacana. Muito legal. Na Secretaria de Esportes, geralmente fazemos alguns cursos de formação de profissionais. Foi o ano passado, nós trabalhamos com meditação, trouxemos um workshop de mindfulness. É mais assim, para que os profissionais conheçam, Carla, e fica com gostinho de quero mais, quero buscar um pouco mais. Claro, aí conforme a pessoa gostar, ela vai se aprofundar. Porque a pessoa tem que se afinar com a prática também. É algo que, como a dança, né, Carla? Você tem que ter afinidade com aquilo para fazer do jeito que gosta, com o coração, né? Claro. Fizemos de dança circular também, foi bem interessante. Automassagem, fizemos um curso também. E tem trazido bons resultados. Hoje nós temos aí um grupo que ministra o Lian Kun em algumas unidades, não são todas, né? Que nem as UBSs não são. Mas a gente já tem aí um trabalho de formiguinha para que seja feito algo em relação às práticas integrativas e complementares, que ela venha, eu sempre falo assim, você não precisa substituir a aula, mas que ela tenha o olhar integrativo e complementar também no seu condicionamento físico. Porque se você pegar nas recomendações da OMS, de atividade física e combate ao sedentarismo, hoje você já tem a indicação de componentes como as práticas corporais, o Tai Chi, que podem ser, o yoga, que podem ser
realizados. Então, olha que bacana. Já é uma recomendação da OMS, principalmente para a saúde de idosos, na questão do equilíbrio. Né? Então, eu acho bem interessante. Então, juntando tudo isso, ou seja, fechando isso, seria muito interessante que as faculdades de educação física tivessem esse olhar, uma vez que a educação física é uma área da saúde, né? Sim. E que a gente tivesse mais profissionais que trabalhassem com isso. Até porque, se você pensar, Márcia, eu vou falar, na dança, eu, como profissional de educação física, estou trabalhando com dança. Eu tenho crianças, eu tenho jovens, eu tenho adultos, eu tenho idosos, e eu posso ter esse olhar dentro da minha aula de dança. Quer dizer, esse cuidado, como que eu não posso valorizar isso? Meu trabalho fica muito mais completo, muito mais seguro, né? E a pessoa também vai se sentir, né, muito mais cuidada, mas com autorresponsabilidade. É uma troca, mas é verdade. Porque a dança também, não adianta eu ficar ensinando para a pessoa que não quer aprender, né? É igual. É a mesma coisa que eu falo, que eu tenho alunos avançados por tempo de casa, e eu tenho alunos avançados que realmente fazem a diferença por dedicação. Essa, né, são 2 pesos, 2 medidas, mas da mesma forma, como profissional, a gente tem condição de dar um diferencial, né, e não dar aquele treino, né, faz 1, faz 2, faz 3, não precisa do professor, né? A gente conversa muito sobre isso, né, Carla? Assim, esse olhar que você tem sobre a dança, no sentido da educação, da descoberta do corpo, de todo esse contexto que você traz, que a gente conversa bastante, eu acho que é esse o caminho, né, Carla? Assim, é oportunizar as pessoas a conhecer outras coisas, a conhecer outras modalidades. Eu acho que até é uma questão de direito do cidadão, né? Sim. Ele tem o direito de ter opções de lazer, opções de práticas no qual ele possa melhorar a sua saúde, possa melhorar a sua qualidade de vida, e né? isso é também uma questão cultural, de você aumentar o repertório, né? Sim. Então, você aumenta o repertório, você aumenta a cultura, você aumenta o recurso das pessoas viverem melhor, porque elas têm mais conhecimento, elas têm mais opções, lógico, daí cada um escolhe o seu. Mas é uma coisa que vai movimentando e vai melhorando a qualidade de vida. Isso é bastante interessante. Mas o que eu gosto também, Márcia, que eu vejo, é que trabalhos como esse, das PICs, né, da dança, eu falo que dança tem todo tipo de profissional, como qualquer área. Tem todo tipo de profissional. Mas vamos falar do bom profissional? Aquele que tem um olhar humanizado, que é isso que nós estamos falando, isso nunca vai ser substituído por tecnologia nenhuma. Olhar humanizado, esse cuidado, é esse profissional que vai sobreviver, sabe? Porque realmente é insubstituível essa energia, essa atenção, esse cuidado que a gente precisa, um precisa do outro. E como eles se expressam, né? No seu caso, a dança, é o ser humano se expressando. No caso de uma prática corporal, por mais conduzida que ela seja, mas é o ser humano se expressando. Sim. Eu sempre falo, onde você leva a sua intenção, você leva o fluxo da sua energia pelo olhar da medicina tradicional chinesa. Então, assim, é se redescobrindo. Se ele tem uma limitação articular, se ele tem uma limitação de... sei lá, seja do que for, de alguma doença que ele tenha, mas é ele, é o ser humano que está lá, né, cara? É sua máxima expressão de ser humano, né? E é incrível, porque, assim, o que você está falando é bastante interessante, porque o corpo realmente fala, ele dá todas as pistas. Sim. Mas alguém tem que enxergar. É um olhar, porque assim, a gente tem tudo muito padronizado, né? Acho que assim, a gente tem algo muito métrico, padronizado, encaixado. O Lian, ele tem a sua música, que é da banda marcial chinesa, para conduzir os movimentos, mas ele tem aquele tempo na música para você executar com a sua tranquilidade, com a fluidez respiratória, para você levar a sua intenção. Então, assim, é um outro olhar, né? Então, o ser humano é isso, é a sua própria expressão, né? Exatamente. E na dança é a mesma coisa, né? Que eu me considero, assim, muito técnica. Eu gosto muito da técnica, mas entendo também que a técnica é um passo para a gente chegar mais alto. O quê?
Depois que eu tenho a técnica, depois que eu dominei ou a sequência do Lian Kun, eu vou colocar respiração, eu vou tomar mais cuidado com a fluência. Aí, no caso da dança, eu vou poder me expressar. Que a gente estava discutindo sobre expressão na dança outro dia. Eu falei, gente, se eu não sei para onde eu vou, que gesto eu faço, como que eu vou me expressar? Eu acho que as coisas vão sendo somadas, né? E é a mesma coisa nesse sentido. A gente vai se apropriando das coisas aos poucos até que se possa personalizar. E aí a gente enxerga, né? Olha ali o indivíduo, olha ali tem um problema, tem alguma coisa estranha naquilo. Então a gente vai refinando. Mas eu acho tudo isso encantador. Muito. Porque não tem fim, nos desafia enquanto profissionais também, não? Eu acho que o autocuidado, Carla, seja pela dança, seja pelas práticas corporais, seja de que forma for, uma viagem muito interessante, é uma viagem para a vida toda. Sim, mas aí que o nosso trabalho é tão legal. Muito, muito não bacana. É? Eu acho que é daí que fala assim, nossa, você ama tanto o seu trabalho? Amo. Digamos assim. Amo. Sou empolgadíssima, mas por conta disso, porque nos nutre. Não tem fim. É maravilhoso. Márcia, tem mais alguma coisa que você gostaria de contar, que está acontecendo, que você está produzindo, ou alguma novidade? Agora eu estou elaborando essa intervenção com os pacientes com HIV, que é um novo desafio para a minha vida. Tenho aí 2 anos para desenvolver e que eu possa realmente contribuir, né, com a qualidade de vida deles, que eu possa dar uma ferramenta para que eles tenham um estilo de vida fisicamente ativo, que é muito importante, né? Para todos nós, né, Carla? Não só para eles, mas para todos nós. E é isso. E gostaria de continuar difundindo as práticas corporais, que eu amo fazer, que eu acredito de verdade. É isso. Eu quero perguntar ainda do seu trabalho. Esse trabalho aí que você falou do HIV... Então, você também leva até eles as práticas integrativas. Vamos fazer um trabalho com as práticas corporais e a meditação. Nós vamos trabalhar o mindfulness. Então, nós vamos ter aí oportunizá-los para que eles tenham online, porque são pacientes do Brasil inteiro, né? O projeto é enorme. É um multicêntrico. Eu tive uma reunião a semana passada com a professora da Universidade Federal de Macaé, do Rio de Janeiro. E ela falou, será que daria para a gente juntar os nossos pacientes para ter essas intervenções? Dá, porque online hoje você chega onde você quer, né? Entendi. E a gente poder oportunizar. O projeto é uma assessoria para eles. Então, se eles quiserem fazer uma caminhada, que eu seja o ponto que possa orientá-los, se eles querem fazer uma ginástica... Mas o foco mesmo são as práticas corporais. Então, vou trabalhar o Lian Kun e o Qigong com esses pacientes. Então, as instituições que trabalham com essas pessoas com HIV podem te procurar também? Inicialmente, a gente está só focando no pessoal mesmo do Hospital das Clínicas. Tá. E, em seguida, a hora que a gente começar a ver os resultados, olha, deu certo. Em algum momento, vocês vão multiplicar. Com certeza, a gente vai multiplicar. Porque é necessário. Com certeza. Bravo. Obrigada. Márcia, muito obrigada. Gente, nós agradecemos a Márcia Dedeschi aqui, falando sobre coisas importantíssimas de saúde, de corpo, mente, enfim. Ficamos por aqui, assista o vídeo inteiro, passe para os seus amigos, compartilhe, siga o canal e continuamos no Dança Sem Filtro. Obrigada, Márcia. Obrigada, Bem-vinda. Obrigada.